Aleluia. Pode colocar o tema da minha palavra? Irmãos, como o Caio até antecipou aqui, já falou, né, sobre multiplicação, eu quero falar para você algo, você entrar no ano de 2026, crendo que a multiplicação já chegou na sua vida. Quando a palavra fala que a multiplicação vem para fluir do Espírito, é algo que você precisa entender, que o Espírito já mora dentro de você. Uma vez que você crê no Senhor, o Espírito Santo ele faz morada. E quando ele faz morada, o Senhor deseja o fluir dele. O fluir dele seria você receber algo, uma fonte, você ser uma fonte, e você transbordar na vida das pessoas. Se você entender esse propósito, irmãos, você vai avançar. E hoje você vai entender esse propósito. Por que a multiplicação vai acontecer na sua vida? Porque nós fomos restituídos no ano de 2025. Deus deu grandes bênçãos para você. A área que você nem imaginava, o Senhor te abençoou. Que eu tenho certeza, muitas áreas da sua vida você foi abençoado. E a promessa é o que, irmãos? Que agora você possa fluir no Espírito para a multiplicação acontecer. Quando você fala em fluir, é você não ficar só em você, mas você alcançar as pessoas que estão à sua volta. E quantas pessoas precisam desse fluir também? Eu quero aqui falar uma história para vocês de Jó. Todos aqui sabem a história de Jó. Jó passou uma luta no começo do livro de Jó. Ele põe a culpa em Deus. Ele fala que Deus mandou, Deus tomou, bendito seja. Ele não entendeu o propósito, que não foi Deus que mandou aquelas doenças, os prejuízos, as perdas, né, as mortes dos seus filhos, dos seus animais, um prejuízo irreparável. E no final ele entendeu que foi o diabo que fez tudo aquilo com ele, e o Senhor que restituiu. Mas o que me chamou a atenção nesse texto, quando você lê toda a história de Jó, ele foi restituído e sim multiplicado. Ele prosperou de uma forma dobrada. Tudo que ele tinha teve muito mais. Jó, segundo a Bíblia, era um homem muito rico, muito próspero. E a palavra fala, vamos lá ler. Olha o que aconteceu, por que Jó, ele foi multiplicado. Ele foi restituído e depois ele foi multiplicado. Porque ele teve um comportamento, que foi através do fluir do Espírito, algo aconteceu na vida dele. E eu quero que você entenda o que o Senhor quer fazer na sua vida. Vamos lá, Jó 42, verso 10. Jó 42, verso 10, já está lá no final. Diz assim, depois que Jó orou pelos seus amigos, repita comigo, orar pelos amigos. Mais forte, orar pelos amigos. Essa é a chave, irmão. Se você entender esse propósito, se a chave virar na sua vida, porque orar aqui, irmão, não significa só você orar de longe, não. É você estar junto, é você participar, é você ver o problema do irmão e ajudar. E Jó fez isso. E olha o que aconteceu com ele. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe o quê? Restauração. Tem uma tradução que fala restituição. E lhe deu o quê? A multiplicação em dobro tudo que tinha antes. Olha que poder esse, irmãos. Quando você olha só para o mundo, só olha para você, não, minha vida está bem, eu quero preocupar só com meus filhos, com a minha casa, a multiplicação não vai acontecer, porque você está olhando somente o seu mundo. É a mesma coisa uma fonte, uma mangueira entrar na sua vida de água, de fluir de Deus, e você, como eu posso dizer a palavra, estagnar, como que é o nome? Para você paralisar essa água, ela não seguir adiante. Porque o fluir de Deus, ele te alcança todos os dias. O Espírito Santo está dentro de você. E Jó, ele entendeu o propósito. Porque ele pensou assim, por que eu estou passando tudo isso? Por que eu tomei esse prejuízo? Perdi minha família, perdi meus filhos, perdi os bens, essa doença. Mas o Senhor veio e restaurou, restituiu. Mas quando ele orou pelos seus amigos, irmãos, aconteceu a multiplicação. É isso que eu quero que você entenda o propósito de Deus, que no ano 2026 você dedica mais a orar pelos seus irmãos, que você passa a orar, a estar presente, a ajudar, a colaborar. E nós como igreja aqui, irmãos, estamos nesse propósito. Nós estamos reunidos aqui todos os domingos, irmãos, e todos os dias nós estamos lá mandando mensagem, palavra de fé e esperança. Por quê? Porque sabemos que tem irmãos que precisam de palavra de fé. E quando você faz isso, você está semeando na vida das pessoas, você está orando, você está multiplicando, sabe,
a fé da pessoa. Às vezes está lá assim triste, mas às vezes uma ligação sua, um abraço, às vezes uma forma que você nunca fez antes. A partir daí que você faz, o fluir começa a acontecer na sua vida. E eu quero aqui aprofundar mais. Na Bíblia nós constatamos que Deus restituiu Israel depois de grandes perdas. Deus também permitiu as provações a Jó. Deus permitiu, mas Jó foi restituído tudo em dobro do que tinha antes. Quando o fluir, irmãos, acontece, a multiplicação é um resultado automático. Quando o fluir de Deus, o que é o fluir de Deus? É você pegar esse copo aqui, ó. Hoje você vai sair daqui transbordando cheio, mas no decorrer da semana, essa água pode ir diminuindo, que o fluir, a pressão, né, da água pode diminuir e às vezes ficar só um pouquinho, mas nunca vai secar, porque o Espírito Santo ele nunca vai sair dentro de você. Vocês estão me entendendo, irmão, essa comparação? Mas quando você está buscando diariamente, na sua casa, no seu carro, você orar em línguas, você profetizar quem você é em Cristo, esse copo que representa você vai transbordar. Esse é o fluir. E quando esse fluir acontece na sua vida, você sabe qual é o resultado? Você perdoa, você ama, você tem paciência, a palavra fala que você alcança o fruto dos Espíritos. O fruto dos Espíritos é o que, irmão? O fruto é paciência, amor, perdão, amabilidade. Você vai ter paciência. Às vezes você fala assim: ah, pastor, eu não tenho esse dom. Tem sim, irmãos. É só você buscar o fluir de Deus. Se você buscar esse fluir de Deus, a sua vida não vai ser a mesma. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmo 126. Aliás, antes, Gênesis capítulo 1, verso 28. Olha o que a palavra de Deus diz. Nós estamos falando do primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 28. Olha o que Deus dá uma direção para mim e para você. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Eu quero só ler essas duas frases. Sejam férteis e multipliquem. O Senhor ele tem prazer, alegria quando você multiplica. Quando a sua família começa lá, você casou, logo tem um filho, 2, e assim você vai multiplicando. Isso é propósito de Deus. Quando você está trabalhando, você vê que o resultado da sua empresa, do seu trabalho, o seu dinheiro está começando a multiplicar, Deus alegra com isso também. Porque Ele dá esse comando para nós precisamos multiplicar. O Senhor não gosta de soma, Ele gosta de multiplicação. E o que é a multiplicação, irmãos? É as bênçãos cada vez mais ser maiores. Irmãos, eu falo para você, todo ano, final de ano, eu sempre faço, né, uma reflexão do meu ano que passou. E todo ano é um melhor do que o outro. Cada ano eu falo: Senhor, como o Senhor tem me surpreendido com tantas bênçãos, com tanto amor envolvido. Sabe, irmãos, porque o meu coração está cada dia mais voltado a esse fluir, a buscar, a entregar na presença do Senhor. E olha que a palavra aqui diz agora em Salmo 126, verso 1. Diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Verso 2, diz assim: então a nossa boca encheu de risos. O Senhor deseja que você vive uma vida de alegria, e a nossa língua de cantos de alegria. Todas, até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Verso 3, diz assim: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E no verso 4 diz assim: Senhor, restaura-nos, ou seja, restitui, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Irmãos, nesse tempo lá no sul de Israel, era uma sequidão. Sabe um lugar, deserto, que não tem, como que eu posso dizer, não chove, é uma tristeza profunda. Mas de repente, quando menos ele esperava, acontecia o que, irmãos? As correntes do Negueb. A chuva acontecia de uma forma que transbordava. E eles viam isso aí como uma bênção de Deus, que eles ficavam felizes. E aí era a hora deles semear, deles fazer tantas coisas, porque o propósito aconteceu. E do nada acontecia as bênçãos de Deus. Estava lá naquele deserto, e aí de repente, aquela chuva, e os leitos se enchiam, como diz lá o versículo. Volta lá no versículo 4.
por favor, versículo 4 fala: restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Sabe, às vezes eu não sei qual área que você está passando que precisa revigorar, eu não sei qual o deserto que você está passando, mas se você olhar para o Senhor e crer, você pode ter certeza, o seu coração vai ser inundado, a sua vida vai ser revigorada. Ah, mas quando? Pode ser agora, porque o Senhor, Ele faz um milagre menos que você espera. Por isso que nós temos que crer, declarar, confiar. Sabe, irmãos, se você passou o ano de 2025, não foi legal, que às vezes passou tantas lutas, mas não olhe para isso, olhe para o que o Senhor já fez, olhe para Cristo. Sabe, só de você ser sustentado, sua família, você ter saúde, você está ali tendo o pão que alimenta, o sol que nasce todos os dias, já é motivo de você agradecer, e você começar o ano de 2025 e falar: Senhor, o Senhor está me sustentando todos os dias, e eu creio que no ano de 2026 vai acontecer a multiplicação. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo essa promessa de Deus. Olha o verso 5, no verso 5 diz assim: aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. O que semeia com lágrimas, irmãos, colherão com gritos de alegria. Às vezes tem dias que você chorou, às vezes você desanimou, mas existe uma promessa para você, que o choro ele só pode durar uma noite, somente uma noite, irmãos. Se passou disso, já começa a falar: Senhor, me ajuda. Já começa a pedir ao Senhor, tem que ser só uma noite. Por quê? Que se você está semeando lágrimas por uma noite, agora é hora de gritar, né? Colher os gritos de alegria. Quem quer dar gritos de alegria aqui? Diga amém. Olha o verso 6. O verso 6 diz assim: choram enquanto lançam as sementes. Tem pessoas que fazem assim, mas cantam quando voltam com a colheita. Irmãos, quantas vezes você semeou chorando? Eu já semeei várias vezes chorando. Falei: Senhor, é pela fé, eu não sei o que vai dar, mas eu vou semear. E de repente vem uma grande colheita, vem os frutos que a gente nem espera. E às vezes você passou dias angustiados, tristes, preocupados, mas o Senhor sempre, Ele fala através da palavra, que é tudo momentâneo, tudo passageiro. A sua luta, a nossa luta nunca é eterna, irmãos. Acontece algo na nossa vida para que nós alcançamos maturidade, crescimento, nós possamos avançar. Sabe, irmãos, nós estamos aqui hoje sobrevivendo cada dia mais de tantas coisas do mundo lá fora. Doenças, essas pandemias, enfermidades, né? Você está aqui de pé. Quantas pessoas partiram daqui, né? E foram morar com o Senhor, morar em outro lugar, e Deus está aqui te sustentando todos os dias. Então precisa entender que o Espírito, essa água que flui, ela está dentro de você. Você não tem que duvidar disso. Se você crê nessa promessa do fluir de Deus, irmãos, a sua vida não vai ser a mesma. Em João 7,38, ele dá a direção, como que você vai fazer para que esse fluir aconteça. É simples, mas tem que ser pela fé. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu rio, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Ou qual a condição que ele está dando aqui? Que você precisa mudar, que você muda seu comportamento, você seja bonzinho, obediente, você passa aí todos os cultos na igreja, passa a participar das células rigorosamente, que aí você vai receber o rio que vai fluir água viva. Não está falando isso. Ele dá uma condição: creia. Creia de todo o seu coração. Então, quem crê no Senhor Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, o que chama a atenção de Deus, irmãos, não é seus problemas. O que chama a atenção de Deus não é a sua doença. O que chama a atenção de Deus é quando tem um coração cheio de fé, que você olha para ele e fala: Senhor, essa luta está tão grande, mas maior é o que está em mim, porque eu sou abençoado. Eu sou como aquela árvore que o Senhor sustenta todos os dias ali, com a água do Espírito que flui. Sabe, que os frutos acontecem automático. Por isso que nós temos que crer nessa verdade, irmãos. O fluir de Deus depende de você abrir e falar, e declarar, e profetizar. Não olhar somente para a circunstância. Jesus disse que a sede determina a busca. Quem tem sede vai às águas. Nosso nível de sede determina o quanto bebemos. Alguns bebem muito e outros bebem poucos. Esse é o nível do fluir. E quanto mais você buscar da presença de Deus, mais fluir do Espírito Santo.
E o resultado do fluir acontece nas nossas vidas, irmãos, lá em Gálatas 5, verso 22. Olha o que acontece na sua vida quando o fluir passa por sua vida. Entretanto, o fruto do Espírito é o que, irmãos? É o amor. Você vai sentir que é amado, que é filho de Deus, e você não vai ter dificuldade de amar o próximo. Você vai ter um coração alegre, porque a palavra fala que a alegria do Senhor é o que nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Você vai viver uma vida de paz. Irmãos, Deus não tem vida de angústia para você, não. Deus não tem uma vida tribulada, sabe, você acordar de manhã já pensando, preocupado nas coisas, nos problemas, nos prejuízos. Não, Ele quer que você tenha uma vida de amor, de alegria, de paz, de paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Esse é o resultado do fluir de Deus. Quem está entendendo a palavra aqui, diga amém. Esse é o fluir. Esse fluir não depende às vezes da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, não. Depende exclusivamente de você. E falar, a partir de hoje eu quero buscar essa fonte, eu quero ser fonte, eu quero ser esse rio que vai passar dentro de mim e vai alcançar não só a minha vida, mas a minha família, as pessoas que estão à minha volta. Irmãos, eu tenho presenciado tantas coisas, maravilhas ao nosso meio. Irmãos, eu tenho experiência com clientes, sabe, que às vezes, de repente você está ali, fazendo uma venda na vida profissional, e muitas vezes de repente a gente não pode misturar as coisas. Mas quando pensa que não, fala assim, olha, ora por mim, eu sei que você é um homem de Deus, sabe, me abençoa. Por quê? Porque ele percebeu que existe um fluir dentro de mim, diferente, e as pessoas reconhecem isso. Irmãos, quantos testemunhos que eu já tenho, sabe, com pessoas que estão lá passando por tanta dificuldade, enfermidades, problemas. Eu falo, pô, eu quero ser seu amigo, eu quero estar junto com você, sabe, tem poucos meses que eu conheço você, mas para mim você é um irmão. Irmãos, isso para mim é uma alegria tão grande, porque eu vejo que é o fluir do Espírito que está sobre mim. Vocês estão entendendo, irmãos? Que você precisa viver isso no seu dia a dia. Volta lá para o verso, lá, para o texto. Entretanto, é o verso seguinte, 23. Nós vamos ler até o verso 25. O verso 23 diz, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, nós precisamos entender que tem que ter um espírito manso, um espírito de calma. E logo em seguida fala domínio próprio. Quando você tem um espírito manso, irmãos, você não vai tomar decisões precipitadas. Por quê? Porque o fluir do Espírito está em você. E você vai consultar o Espírito Santo, e você vai ouvir a voz dele, e você vai ter o domínio próprio de tomar as decisões corretas. Sabe, irmãos, nós precisamos viver isso. Ah, pastor, mas isso é só para pastor, para líderes. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que é para todos nós. Essa promessa é para mim e para você. As pessoas às vezes vão pedir conselho, vai conversar comigo, eu pergunto, você tem orado nessa área que você hoje veio aconselhar? Porque você precisa buscar o Espírito Santo, o fluir de Deus. E quando chegar e sentar, nós vamos já achar o melhor caminho, a direção. É o fluir de Deus que vai fazer a diferença na sua vida. O seu ano de 2026 vai acontecer de uma forma sobrenatural, mas entendendo como Jó orou pelas pessoas. Por que o Jó orou pelas pessoas, irmãos? Porque ele foi restituído, ele foi abençoado, passou por tantas lutas, mas chegou, eu imagino, aquelas pessoas que tomaram tanto prejuízo, tantas perdas. Ele falou assim, olha, deixa eu orar por você, deixa eu profetizar sobre a sua vida, deixa eu declarar cura sobre você. E quando ele fez isso, irmãos, dobraram todas as bênçãos que ele tinha perdido. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha o verso 24. Os que pertencem a Cristo, quem pertence a Cristo Jesus aqui, diga amém. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Irmãos, hoje nós tivemos o batismo. E eu sei que tem tanto contra-ataque na mente dos familiares, das pessoas, sabe? E tem pessoas que falam assim, olha, é muito sério o que você vai fazer, você vai descer as águas, depois sua vida, ela pode acontecer algo, e muitos problemas podem aparecer na sua vida, e muitas pessoas infelizmente desistem de batizar. Mas eu queria entender algo, irmãos, se você está dando um passo em direção a Deus, por que os problemas vão aumentar? Pode até aumentar, mas vai ser todos resolvidos, porque a palavra fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao seu dia, mas você não vai ser atingido.
Nós somos a obra-prima, nós somos filhos exclusivos, protegidos, blindados pelo Senhor. O sangue de Jesus está sobre nós. Agora, quando nós aceitamos a Jesus e descemos as águas, nós estamos falando: Senhor, eu sou do Senhor, e aqui eu estou declarando isso hoje. E por que sua vida vai ser uma derrota, um fracasso? E eu falo para os irmãos: olha, a partir de agora, seu velho homem morreu, aqui você determinou pela fé, e daqui para frente você tem agora a natureza de Cristo. Você não tem mais a natureza de Adão e Eva, você tem a natureza de Cristo Jesus. Qual é a natureza de Cristo, irmãos? É Ele ser justiça na sua vida, é Ele te defender, Ele te redimir, Ele te proteger, Ele fazer, e nada a ver com você. Ah, pastor, mas eu posso pecar? Vai pecar, irmão. Nós estamos num mundo que a Bíblia diz que é do maligno. Porque tem pessoas que acham assim: não, depois que batizar, não pode mais pecar, não pode errar, porque se errar, a mão de Deus vem e luta, doença, problema vai acontecer. Irmãos, quando você batiza, você declara: a minha agora decisão é no Senhor, eu tenho a nova identidade, a identidade de Cristo, eu sou uma nova criatura, agora tudo vai se fazer novo, e você declarar todos os dias. As lutas vão aparecer? Vão, mas todas você vai vencer, porque com Cristo é vencer ou vencer, nós não temos outra opção. O verso 25, fechando aqui, olha o que diz a palavra no verso 25, diz assim: já que vivemos no Espírito, irmãos, aí vem o fluir, andemos também pelo Espírito. Por que fala, já que vivemos no Espírito? O Espírito, ele vive dentro de você, ele mora dentro de você, e o fluir é você entender que, o fluir, quando a palavra fala, andemos também pelo Espírito. Andar significa o quê? Ficar parado? Não, irmãos, é todos os dias, acordar de manhã, é de noite, é no seu carro, é na sua escola, é no seu trabalho, por onde você passar, é você andar também pelo Espírito. Esse é o fluir de Deus, irmãos. O grande problema de muitas pessoas que acham que veio ao domingo, não, agora o próximo domingo está ótimo, eu sentei aqui, recebi a palavra, estou saindo aqui tão alegre, então no próximo domingo estou aqui de novo. Amém, irmãos? Sei que você pode continuar fazendo isso, mas se você quiser mais fluir de Deus, passa a exercitar a sua fé todo momento, todo dia, de manhã, por onde você passar. Irmãos, tem hora que eu fecho os vidros do meu carro e eu começo a orar e chorar dentro do meu carro, porque eu falo assim, os vidros abertos aqui, as pessoas vão pensar que eu sou doido, mas a presença de Deus às vezes é tão grande no meu coração. Às vezes eu recebo uma ligação de um irmão e vai contar uma bênção para mim, e eu alego tanto, e às vezes eu começo a chorar, começo a profetizar, começo a orar em línguas, porque o fluir de Deus está dentro de mim. E eu quero que você comece a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero que esse fluir aconteça na minha vida. O Evangelho de Cristo, irmãos, é o poder de Deus, como a palavra mesmo deixou claro. A nova aliança está afirmada em promessas superiores. A importância de fluir no Espírito, irmãos, é declarada desde lá de Gênesis capítulo 1. Quando fala, você está abençoado, agora seja fértil e multiplique-se. Lá em Gênesis 2, verso 9, olha o que a palavra de Deus diz, Gênesis 2, 9, diz assim: então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimentos. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 10 diz assim: no Éden nascia um rio que irrigava o jardim. Aqui está falando o que, irmão? De fluir. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Irmãos, quando você está no propósito, debaixo do favor de Deus, você pode ter certeza que o rio flui de uma forma que você vê o Espírito Santo agindo, fazendo os milagres acontecendo na sua vida. Você pode passar por vários dias, irmãos, sem comer, mas você não consegue ficar mais que 3 dias sem beber. Já parou pensar nisso? Às vezes eu sei que nós gostamos muito de comer, mas o beber aqui, a palavra deixa claro que precisa de sede, de busca. E quanto mais você olhar para o Senhor, mais sede você vai ter de buscar Ele. Eu louvo a Deus por esses irmãos que fez aqui o curso CTL, que eles estão extremamente animados. Hoje mesmo lá no batismo eu pedi para cada um deles dar uma palavra.
E eu fiquei surpreso, irmãos, com tanta palavra que sai da boca deles, assim, de vida, palavra de graça, palavra de fé, palavra de esperança. Sabe, irmãos? Por quê? Porque o fluir está sobre eles. E quando o fluir acontece, irmãos, você tem o desejo de fazer a obra de Deus, de orar pelos seus irmãos, de pagar o preço que for preciso, às vezes sair da sua casa, às vezes tarde da noite, para orar com o irmão que está passando mal. Isso não é só responsabilidade do pastor, não, irmãos. Você quer receber a multiplicação? Pastor, eu quero estar à disposição, no que for preciso, que 2026 eu quero fazer parte de uma célula, eu quero avançar, eu quero declarar, eu quero pregar, eu quero ser um anfitrião. Você precisa fazer algo. Quando você está fazendo isso, irmãos, as coisas vão fluir. Salmo 1, verso 1. Diz assim, como é feliz. Salmo 1, verso 1 diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aqui está outra chave para você, irmãos, para você não cair nas conversas dos ímpios. Como que é a conversa dos ímpios, irmãos? Às vezes você abre o seu coração para pessoas que não têm a palavra de fé, de esperança para você, e você não está percebendo, você está andando segundo o conselho dos ímpios. A multiplicação não vai acontecer na sua vida quando você passa a falar dos seus problemas com pessoas que não têm conhecimento do fluir de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que a palavra bem-aventurado, aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Você não tem que andar. Você, às vezes, a pessoa chega e você está com a cara triste, o que aconteceu? Sabe? Se você vê que essa pessoa não vai semear a palavra de fé no seu coração, não abra seu coração não, porque vai trazer confusão, vai trazer morte na sua vida. E aquela pessoa pode ser até usada pelo inimigo, pelo diabo, para trazer você, ou até abater você. Interessante que fala também, não se detém no caminho dos pecadores. Irmãos, deter o caminho dos pecadores também é aquelas pessoas que vivem da carne, inveja, aquelas pessoas que desejam o mal das pessoas, sabe? Às vezes aquela pessoa que julga a pessoa pelas aparências. Isso é o que, irmãos? A palavra fala deter no caminho deles, o caminho dos pecadores. Aqui pecadores está falando da natureza de Adão e Eva, irmãos. Nós temos a natureza de Cristo. Erramos, pecamos, mas o Senhor nos justifica, porque a natureza nossa não é mais a de Adão, é de Cristo. Por isso que nós não detemos no caminho dos pecadores. Nós não temos ambição, inveja, por que Deus me dá uma casa, não me dá? Sabe, irmãos, nós temos que entender que o Senhor tem prazer de abençoar seus filhos. E não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na companhia dos zombadores. Você não precisa disso, irmãos. Aquela fofoca, aquela brincadeira, aquelas piadas de mau gosto que... Deixa eu fazer uma pergunta para você, só para você entender se o Espírito Santo está dentro de você. Já aconteceu algo, que às vezes você está no meio ali dos ímpios, ou na roda dos zombadores, de repente seu coração fica triste. Comigo já aconteceu várias vezes. Isso mostra que o Espírito Santo entristece com ambientes assim, que não está edificando, está trazendo morte. Mas no verso 2 diz o seguinte, no verso 2 diz ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Qual que é a lei do Senhor? É a palavra de vida, a palavra do Senhor Jesus, é o Evangelho da graça de Deus. E como que você vai tomar posse disso? Meditando nela dia e noite. Por isso que a palavra, e na sua lei medita dia e noite. O que é meditar dia e noite? Olha para mim aqui, é deixar o fluir de Deus. Dia e noite significa na sua casa, no seu trabalho, na rua, no ponto de ônibus, onde você estiver. O fluir de Deus acontece quando você medita dia e noite, e você vai ter satisfação na palavra, na lei do Senhor, e a promessa vai cumprir na sua vida, que é a multiplicação. Olha o verso 3, diz assim o verso 3, é como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz, prosperará. Olha que palavra de multiplicação. Fala, aqui está comparando que nós somos o que, irmãos? Os frutos, a árvore é Cristo, o Senhor é o que sustenta a raiz.
Por isso que a Bíblia fala que Ele é a videira, nós somos o quê? Os frutos. Os frutos sofrem para aparecer? Não, irmãos. Então por que você quer sofrer? Você quer falar assim, não, eu não sei mais o que faço, eu tenho que andar, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer tudo isso. Irmãos, você não tem que fazer isso para receber a bênção. Você tem que entender que a bênção já foi liberada a você. E quando você recebe a bênção, você vai ter prazer, alegria de orar, jejuar, de buscar a presença dEle, o fluir de Deus acontecer. E tudo que você faz, irmãos, quando você colocar as mãos, prosperará. Quem crê, diga amém. Então repita assim comigo, tudo que eu fizer, mais forte, tudo que eu fizer, onde eu colocar as minhas mãos, em 2026, vai prosperar. Amém. E todas as áreas da sua vida vai prosperar, porque você não segue os conselhos dos ímpios, você não assenta na roda dos zombadores, porque a promessa do Senhor é muito maior, fazer prosperar o que você nem imagina. João capítulo 4, verso 13, olha o que a palavra de Deus diz, 2 Coríntios, João 4, 13, estamos quase encerrando. Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Aqui quando você bebe a água, irmãos, você fala assim, não, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero dinheiro, eu quero suprir, eu quero chegar a R$1 milhão. Irmãos, você vai ter sede outra vez. Mas o que a palavra fala no verso 14, diz assim, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que promessa, irmãos. Você está procurando a água em qual local? Onde você está procurando essa água? Quantas vezes a pessoa, irmãos, eu fico admirado. Eu sei que isso não acontece aqui na Palavra de Vida, mas final de ano tem a bolada Mega Sena, como é que chama? É Mega Sena mesmo? A virada Mega Sena. Irmãos, é milhões, milhões e milhões e milhões. Eu não estou aqui para julgar. Supre a semente. Quem supre a semente, irmãos? Repita comigo, é Deus. Fala comigo, Deus supre a semente. Então vamos lá, ao que semeia, aqui está falando agora para nós, ao que semeia, e o pão ao que come também o suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer o que, irmãos? Os frutos da justiça de vocês. Agora entenda uma coisa, o Senhor precisa de semente. Não precisa de muitas, mas precisa de semente. Você está entendendo, irmãos? Qual a semente você tem que lançar hoje? Não precisa ser grande, pode ser tamanho de um grão de mostarda. Mas o que importa é você ter a semente e semear. Na sua vida, na sua casa, na sua família. Interessante, irmãos, eu quero já resumir essa palavra com você. A história daquele jovem, aquele rapaz, que ele estava com simplesmente 5 pães e 2 peixinhos. Deus precisava de pegar aqueles 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 homens? Precisava, irmãos? Não, ele podia fazer um milagre. Não, vamos do nada aparecer aqui, comida e pão e tudo, não. Ele falou assim, o que você tem na sua mão? Ele falou, só tem 5 pães e 2 peixinhos. O que Deus fez? Põe todo mundo para sentar, para descansar, que eu vou cuidar de cada um deles. Pegou os 5 pães e 2 peixinhos, e aconteceu o que, irmãos? A multiplicação.
A multiplicação aconteceu por quê? Porque tinha semente. Era pouca? Era. Às vezes sua semente você se considera pouco, mas é o suficiente, basta você ter fé. Quando você tem fé, o Senhor quer usar a semente que você tem na sua mão. Se a semente é 1 minuto de oração por dia, começa com esse 1 minuto. Mas o Senhor, Ele quer acontecer a multiplicação. Mas com 0 não tem jeito. E se você passar a todos os dias falar, Senhor, eu quero meditar nessa palavra, pelo menos um versículo, eu quero acordar de manhã e falar, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você fizer isso, irmãos, é a semente que está na sua mão, você está lançando. Você declarar a sua fé em Cristo, você declarar que o amor do Senhor é incondicional na sua vida. Então eu quero que você fique de pé nesse momento, e quero que você feche seus olhos. O Senhor, Ele quer que você simplesmente semeie nesse ano ainda de 2025. O que você vai semear nesse ano 2025? Na sua vida. Eu quero que você primeiro reflita na sua vida, o que você vai semear. Eu quero nesse ano 2025, eu quero fazer parte, eu já quero orar, eu já quero gerar, qual célula que eu vou estar, eu quero aprender, eu quero mergulhar nesse Evangelho da graça, eu quero conhecer o propósito verdadeiro desse Evangelho, eu quero ter o princípio de tudo isso. E quando você começar a ter essa sede, o fluir do Espírito vai acontecer na sua vida. O fluir do Espírito vai acontecer de forma sobrenatural. Mas qual semente você vai lançar hoje? O Senhor está te perguntando, qual semente você vai lançar? A semente também pode ser lançada assim, eu quero agora trabalhar menos e aproximar mais da minha família. Eu quero dedicar mais à família. Irmãos, teve um tempo da minha empresa, que eu tinha 4 empresas, eu não tinha tempo para minha família. E eu pensava que trabalhar, para ganhar dinheiro e dando sustento era o suficiente. Mas pela graça de Deus, Ele revelou a mim que não precisa disso. Resumi em uma empresa, e hoje eu tenho tempo com a minha família, eu tenho tempo de fazer a obra, eu tenho tempo de cada dia estar dando atenção para os irmãos, e o Senhor tem multiplicado a minha vida financeira. Porque quando eu tinha 4 empresas, irmãos, eu achava que falasse, não, quanto mais empresas, mas era a minha matemática. Mas a matemática de Deus fala assim, olha, uma só, eu vou te sustentar e você vai prosperar e vai acontecer a multiplicação. Quando você tira tempo para a sua família, irmão, que é um propósito de Deus. Você tem que tirar tempo, orado, brincado, divertido, viajado. Estamos aí no mês de férias, irmãos. Às vezes você vai aqui para Caldas Novas. Ah, mas não tem condição. Peça ao Senhor. Você está investindo na sua casa, na sua família, a qual Deus te deu. Se você entender esse propósito, irmãos, se você lançar a sua semente, você pode ter certeza, o fluir vai cada dia acrescentar mais a pressão do fluir, da água que vem do céu. E quanto mais você semear, mais o fluir de Deus. Quem crê nessa palavra, diga amém. Vamos adorar o Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu